Jota, eu sou bacharel em Ciências Biológicas, sou divulgador científico, tenho mestrado e doutorado em Saúde e Ambiente pela Universidade de Tiradentes, com ênfase em parasitologia, mais especificamente em parasitas de organismos aquáticos. Tá? E hoje trago para vocês um tema bem interessante para a nossa palestra, que é referente aos aspectos de ictioparasitologia. As doenças parasitárias, de uma forma geral, elas possuem uma grande influência sobre a produção dos pescados. Tá? E essa influência ocasiona todos os anos, não somente aqui no Brasil, mas em qualquer outro país que se utilize de produção de pescados, inúmeras perdas econômicas. E essas perdas, elas estão diretamente relacionadas ao grau do parasitismo, à resistência do hospedeiro e também das condições ambientais. A gente sabe que os ecossistemas aquáticos, eles possuem uma grande diversidade trófica, consequentemente, uma grande variedade de modos de vida e também de hábitats. E que o parasitismo, que é um fenômeno natural, um fenômeno comum na natureza, ele é bem frequente nos ambientes aquáticos, devido a essa maior variedade de bichos ecológicos, além do fato da própria água também contribuir como um facilitador na dispersão de muitas espécies de parasitas, fazendo com que as infecções ocasionadas por esses organismos sejam cada vez mais comuns, principalmente em populações selvagens aquáticas, como os peixes. Mas, dito isso, por que se estudar parasitas de peixes? Deve-se estudar parasitos porque, assim como todo organismo vivo, eles fazem parte da biodiversidade do nosso planeta, então eles são fonte de estudo e de conhecimento. Além disso, parasitos são excelentes bioindicadores ambientais, por meio da presença ou da ausência deles no ambiente, a gente pode determinar se está ocorrendo algum tipo de alteração ambiental. Qualquer tipo de alteração ambiental, ela vai ser primeiro sentida nos níveis tróficos mais baixos, para depois ser sentida nos níveis tróficos mais elevados. Então, qualquer tipo de alteração ambiental, os parasitos, eles serão os primeiros a sentir. Então, é interessante estudar e promover o estudo desses organismos também. Além disso, é interessante se estudar parasitas de peixe, pois permite o estudo das relações ecológicas em larga escala geográfica. Como assim? Dentro de um contexto de introdução biológica. Os peixes, como eles são animais selvagens, na maioria das vezes, tem os peixes de piscicultura, mas também temos os peixes marinhos, os peixes dos ciclos de vida selvagem. Alguns deles possuem hábitos migratórios. E juntamente com esse hábito de migrar de para uma região para outra, eles podem acabar levando consigo espécies de parasitos e introduzindo esses parasitos em locais aos quais eles não estavam anteriormente. Tá? E essa introdução biológica de parasitos pode acabar acarretando em modificações e mudanças ambientais, tá? Ao longo dos próximos anos. Países que possuem uma alta exploração de pescado, como aqui no Brasil, onde a gente tem várias regiões aqui que se utilizam da exploração do pescado, em decorrência de que muitas espécies de peixe possuem uma boa qualidade da carne, que é destinada para alimentação. Então, como o peixe também é uma fonte rica para a alimentação do ser humano, é importante também conhecer os parasitas para se conhecer e prevenir zoonoses. Com o advento da globalização, houve um aumento do consumo de pescados e, consequentemente, um aumento de doenças associadas ao consumo inadequado desse pescado, geralmente quando ele é consumido cru ou mal cozido, como na cultura japonesa do consumo de sushi, sashimi, de ceviche, também é uma cultura que já está disseminada em alguns países da América do Sul. Tá? E essas doenças, elas são ocasionadas por alguns grupos de parasitas que podemos citar entre eles, cestódios, nematóides e trematóides. E esses parasitos, eles ocasionam quadros clínicos que geram fonte de preocupação em questão de saúde pública. Devido ao fato de que aqui no Brasil, apesar da gente ter a cultura desse comer o peixe cru ou o peixe mal cozido, alimentos de uma forma geral, mal cozidos ou crus, ainda existe um desconhecimento geral da população para com os riscos de se ingerir peixe cru. A identificação de parasitas que ocasionam essas doenças também torna-se uma questão a ser discutida. A identificação desses parasitas ela é muito específica e geralmente ela está restrita a grupos de pesquisa. Tá? A inspeção do pescado também torna-se um outro ponto a ser discutido, porque como o peixe ele é um animal que vem da natureza, e o parasitismo ele é um fenômeno natural, não tem como você predizer se o peixe pode ou não estar com parasitas. O diagnóstico dessas doenças também é outro ponto de discussão, sendo que algumas delas possuem sintomas que são muito generalistas.
né, como desconforto estomacal, vômitos, desinteria, são sintomas muito gerais que não têm uma coisa muito específica. Então, pode se levar a ocasionar o diagnóstico correto, o que coloca em risco a segurança do consumidor. Adentrando, né, nos grupos de parasitos que nós podemos encontrar nos peixes, né, um dos grupos mais diversificados são os crustáceos. Tá? Os crustáceos eles são um grupo de seres vivos muito diversificados, com vários tipos de adaptações, tanto fisiológicas quanto morfológicas, e isso permite que eles ocupem vários tipos de modos de vida, incluindo o parasitismo. Tá? Existem espécies de crustáceos que possuem um modo de vida adaptado ao parasitismo. Tá? E essas espécies adaptadas ao parasitismo, elas são responsáveis por se associar a peixes marinhos e lucícolas, tá? E elas possuem grande importância em questões como piscicultura, pois esses parasitos, esses crustáceos adaptados ao parasitismo, eles possuem ação direta, né, sobre o seu hospedeiro, ou seja, eles causam uma ação mecânica no seu hospedeiro e podem levar a grandes taxas de mortalidade. Tá? Só que essas mortalidades elas não vão ser causadas, tá, pela ação dos crustáceos em si. Tá? Mas o crustáceo parasita, quando ele se fixa no tecido do seu hospedeiro, quando ele causa a lesão, quando ele causa a ferida, tá, ali fica uma porta aberta a infecções secundárias por outros patógenos, como fungos e bactérias que podem estar no ambiente, né, quando o peixe está vivendo. Então, essa mortalidade dos peixes ela vai ser ocasionada por infecções secundárias decorrentes da ação mecânica causadas por crustáceos parasitas. Tá? Eles também podem ser transmissores de vírus. Praticamente todos os ectoparasitos crustáceos, eles são hemoparasitos de peixes, tá? Eles se alimentam do sangue de seus hospedeiros, mas também podem se alimentar de resquícios teciduais, de muco presente no detrimento dos peixes, tá? E eles possuem uma diversidade estrutural tão grande que isso permite que eles sejam subdivididos em 3 principais grupos de estudo, tá? Dentro da ictioparasitologia, que são os copépodes, os isópodes e os branquiúdos. Os copépodas, eles possuem uma morfologia muito variada e muito diversificada, né? Isso vai variar de acordo com a família, de acordo com o gênero, de acordo com a espécie, tá? Como nós podemos ver aqui nesse primeiro exemplo, tá? Um copépode ectoparasito que pertence ao gênero Ergasilos, tá? Esse aqui na região mais central pertencente ao gênero Cálicos, tá? E esse pertencente ao gênero Anthossoma. Tá? Todos são copépodes ectoparasitas, mas que apresentam uma grande variedade morfológica, como a gente pode ver. Tá? Possuem adaptações específicas, como a gente pode ver aqui nesse Ergasilos, né? Adaptadas ao parasitismo, como, por exemplo, a transformação de suas antenas, né? Que são adaptadas em garras, para poder ficarem fixos, né? Presos nos tecidos de seus hospedeiros. Aqui abaixo nós temos um exemplo de copépode da família Ratchikidae. Aqui um copépode macho da família Lernanthropidae. E aqui um copépode do gênero Cibicola. Todos com adaptações muito específicas ao estilo de vida parasitado. Dentre os sítios de infecção, né, e suas principais ações no hospedeiro, os copépodas eles possuem como sítio preferencial de infecção as brânquias dos seus hospedeiros, no caso, as brânquias dos peixes, né? Só que, por exemplo, aqui nós podemos ver, nessa primeira imagem, uma espécie de Lernanthropus caudatus aderido, né, fixado nos filamentos branquiais de seu hospedeiro, né, que é essa espécie de copépode aqui vermelhinha, tá? Aqui abaixo, nós temos exemplos de copépodes da família Caligidae, tá? Apesar de aqui nessa imagem eles estarem parecendo muito grandes, tá? Os copépodas eles são vistos a olho nu, mas eles são organismos pequenos, tá? Então, aqui nessa imagem, eles só estão com esse destaque de tamanho devido ao fato do peixe que está servindo como um hospedeiro ser uma espécie de peixe também muito pequeno, tá? Nós temos aqui embaixo uma espécie de copépode que está aderido aqui na cavidade bucal, no caso desse hospedeiro, né, que pertence à espécie Lerneolophus sultanus, que é esse copépode amarelo central aqui grande, que ele apresenta esse aspecto como se ele fosse uma âncora, tá? No qual ele fixa esses apêndices anteriores aqui no tecido do seu hospedeiro, e dali ele fica fixado, ele não consegue sair dali, tá? Apesar disso parecer um pouco
estranho é esses copépodes, quando eles estão fixados, né, na região bucal de seus hospedeiros, eles alteram a estrutura óssea da mandíbula do seu hospedeiro, interferindo diretamente na forma como aquele hospedeiro se alimenta. Isso pode acabar sendo prejudicial para o desenvolvimento do seu hospedeiro. Aqui nós temos copépodas da família Ratchachidae, tá? Que são copépodas parasitos exclusivamente de peixes marinhos, tá? Então a gente não vai encontrar esse tipo de copépoda em peixes de água doce, por exemplo, somente em peixes marinhos. Aqui nós temos o copépode da família Lerneopodidae, que são copépodas extremamente especializados ao estilo de vida parasitário, tá? Eles possuem esse aspecto bem característico da sua morfologia do corpo. E aqui embaixo, essa ilustração, esse desenho aqui, ele mostra como é que ocorre a ação da maioria das espécies dos copépodes ectoparasitas, nos filamentos branquiais. Eles possuem as antenas, né, e essas garras, elas abraçam o filamento branquial, tá? E nesse abraço, né, que qualquer coisa se fixa no filamento, ali ele vai gerar uma ferida, porque ele vai estar também se alimentando do sangue do seu hospedeiro, tá? E, consequentemente, aquela ferida ela vai ficar aberta, ela vai ficar exposta para infecções por bactérias ou fungos que possam estar no ambiente, tá? Aquele local de fixação do copépodo pode também sofrer necrose, tá? E quando tem uma grande infecção, digamos, vários copépodes, né, aderidos na branquia do peixe, tá? Isso pode causar fusão das lamelas branquiais. O que isso quer dizer? Os filamentos branquiais, eles possuem lamelas, que são espaços por onde a água passa, tá? Para que o peixe possa realizar as trocas gasosas. Com a ação mecânica dos copépodes, essas lamelas, elas se fecham e a água não consegue passar com eficiência. Então, o peixe não consegue realizar a troca de oxigênio com eficiência na água. Então, ele fica com uma certa deficiência também respiratória e não consegue extrair oxigênio da água com eficiência para poder sobreviver. E isso pode acabar também interferindo no seu desenvolvimento e sobrevivência. Um outro grupo são os branquiúros, que eles são conhecidos como os piolhos, né, de peixe. Eles são bem visíveis também, eles são maiores do que os copépodes, como a gente pode ver aqui nessas duas imagens, tá? Eles são facilmente visíveis ao olho nu e eles se fixam também sobre o tecido do seu hospedeiro e, diferentemente dos copépodas, que os copépodas são fixos, né, os branquiúros, eles possuem estruturas que estão adaptadas ao parasitismo, mas eles também possuem, né, pernas articuladas que permitem com que eles se locomovam sobre a superfície do corpo de seu hospedeiro, tá? Geralmente, os efeitos que esses parasitas causam nos seus hospedeiros são semelhantes ao dos copépodes, tá? Podem causar danos mecânicos, até mesmo irritação sobre os tecidos do seu hospedeiro, tá? E em grandes infestações, a gente é possível ver, por exemplo, o peixe realizando um comportamento como se fosse de pulseira na superfície, nas paredes de tanques de piscicultura, por exemplo, para tentar remover esses ectoparasitos. Outro grupo de crustáceos parasitos são os isópodas, que são, dentre os crustáceos ectoparasitos, são os maiores, são os mais visíveis ao olho nu, são chamados de carrapatos de peixes, tá? Eles possuem um corpo completamente articulado, subdividido em uma estrutura anterior, chamada de céfalo, uma estrutura mediana composta por 7 segmentos, chamada de perion, seguido de 5 segmentos, formando uma estrutura chamada de pleion, e depois o telson, que é essa estrutura mais ampla aqui, né? E os urópodes. E eles são dioicos, tá? Eles possuem tanto o macho, que é esse daqui, pequenininho, e a fêmea, que é essa daqui, anteriormente maior, tá? E eles possuem estruturas na região anterior, né, no céfalo, que são de cunho taxonômico, que são essenciais para a identificação, que são peças bucais e estruturas das suas antenas, como nós podemos ver aqui nessa foto em destaque. Os isópodas, eles, assim como os copépodes e os branquiúros, eles possuem ação mecânica sobre o seu hospedeiro, tá? E realizando lesões mecânicas, feridas sobre o corpo, sobre o tecido do seu hospedeiro, tá? Em grandes infestações, pode acabar prejudicando a sobrevivência do seu hospedeiro. A maioria das espécies possui como sítio de infecção preferencial também as brânquias e a superfície do corpo de seus hospedeiros, tá? Como nós podemos ver aqui, ó, nessa primeira imagem, tá? Temos 2 pequenos isópodes aqui na superfície do corpo do peixe, né? Um aqui mais aderido à nadadeira, o outro aqui já na região caudal.
Aqui nós temos dois isópodes que foram removidos das brânquias do hospedeiro. Aqui nós temos um que está aderido na boca, na cavidade bucal do peixe, né? Aqui mais um exemplo, aderido na cavidade bucal do peixe. Nós temos isópodes de diferentes tamanhos, como a gente pode ver aqui também, né? Aqui esse retirado das brânquias, eles são bem pequenos. Já esse outro, aqui que está presente na superfície do corpo dessa garoupinha, podemos ver que é um isópode bem grande, tá? Que está aderido abaixo do olho, né, na superfície do corpo do peixe, tá? E eles podem se aderir não somente aos peixes, tá? Eles podem se aderir a uma infinidade de organismos aquáticos, como mamíferos aquáticos e uma grande variedade de peixes, como nós podemos ver aqui, como esse isópode aderido nesse cavalo marinho. Os isópodes, pessoal, apesar deles possuírem sexos separados, tá, eles apresentam um comportamento bem curioso, e especificamente os isópodes que pertencem à família Cimotoridae, tá? Que comportamento seria esse? É um comportamento chamado de potandria, na qual, na ausência de fêmeas, ou quando há um número muito baixo de fêmeas no ambiente, alguns machos podem se tornar fêmeas, né? Então, aqui, só para vocês verem a diferença morfológica de um macho, tá? Que ele é menor, ele é consideravelmente menor do que uma fêmea, tá? E aqui a fêmea adulta, tá? Essa espécie daqui pertence à espécie Cimotoa excisa, que é conhecida como comedor de língua de peixe, tá? Na qual essa espécie daqui, ela se fixa, a fêmea, no caso, né? Ela se fixa sobre a língua do peixe. Ela se prende em cima da língua do peixe, e ali ela fica se alimentando dos tecidos da língua e do sangue da língua. Em determinado momento, a língua ela vai atrofiar, tá? E com o tempo, aquele parasito ele vai se tornar uma língua funcional. Ele vai assumir o papel de língua do peixe, tá? Embora isso possa parecer bem asqueroso, né, por assim dizer, estudos mostram que peixes que estão com esse parasito na língua conseguem se alimentar de forma mais eficiente do que sem ele, tá? É meio esquisito, mas é um dado bem interessante que a ciência aí traz para a gente com relação a esse organismo. Tá? Valendo lembrar também que nem todo peixe que possui esse parasito vai conseguir sobreviver. Porque, por exemplo, pode depender também do tamanho do peixe. Né? Esse daqui é um ectoparasito muito grande, né? Mais ou menos assim, desse tamanho. Então, a depender do tamanho do peixe, ele pode tomar conta de toda a cavidade bucal do peixe, não permitindo a passagem do alimento. Então, isso pode acabar, a depender do tamanho do peixe, obviamente, interferindo na taxa de sobrevivência do seu hospedeiro. Um outro grupo de ectoparasitos, que pertencem, nesse caso, ao grupo dos plateumintos, né, são as monogênias, que são plateumintos ectoparasitos predominantemente de organismos aquáticos. Eles possuem o corpo dorso-ventralmente achatado, tá? Tanto na região ventral quanto na região dorsal do corpo eles são achatados. Eles são hermafroditas, eles possuem tanto o aparato masculino quanto feminino funcionais, tá? Entretanto, apesar deles serem hermafroditas, eles trocam material genético com outro da mesma espécie, tá? E eles possuem ciclo de vida direto, tá? Eles são transmitidos de hospedeiro para hospedeiro, tá? Não necessitam de um hospedeiro intermediário, tá? Eles são transmitidos diretamente de um hospedeiro para o outro. E eles possuem uma alta taxa de fecundidade e a maioria das monogênias, ela possui especificidade ao seu hospedeiro. O que é que isso quer dizer? Né? As monogênias, elas são subdivididas em dois grandes grupos, que são as monopistocotyleia, aqui, essas três primeiras, e as poliopistocotyleia, tá? Que são essas outras três aqui. As monopistocotyleias são conhecidas como monogênias inferiores, tá? E todas as monogênias, elas possuem essa estrutura aqui da região posterior, que é chamada de aptor, tá? E esse aptor, ele possui estruturas de fixação, tá? Que servem para poder se fixar nos tecidos do seu hospedeiro, tá? São como se fossem ganchos, tá? São escleritos, são peças esclerotizadas, rígidas, duras, tá? Que são adaptadas em ganchos. A depender da espécie, pode ter mais de um tipo de gancho, e servem para poder se fixar no tecido do seu hospedeiro, tá? Aqui nessa imagem aqui abaixo, nós temos um exemplo de um aptor, tá? De uma monopistocotyleia, tá? Vocês podem ver que possuem tipos de ganchos aqui, ganchos mais finos, tá? Semelhantes a pequenas agulhas, e aqui nós temos um conjunto de ganchos formando uma peça um pouco mais complexa, tá? Enquanto que nas poliopistocotyleia, que são as monogênias superiores, tá?
O aptor delas é um pouco maior, é mais desenvolvido, tá? E elas possuem ventosas, tá? Ou a união das ventosas com aparatos de fixação chamados de grampos. Tá? Os grampos, eles são complexos de estruturas, são complexos de esferitos, como se fosse um pequeno quebra-cabeça. Eles se juntam para poder formar uma única peça, para poder formar um único grampo. Tá? Então, todas as monogênias superiores, elas possuem esse aparato de fixação um pouco mais complexo, como a gente pode ver aqui nessa outra imagem aqui abaixo. As monogênias, elas produzem ovos, tá? Geralmente elas produzem ovos, como a gente pode ver aqui nessa imagem, nessa primeira imagem. Aqui um exemplo de microcotiloides, tá? Que produzem ovos, que esses ovos eles possuem uma característica bem específica, na qual eles possuem esse filamento que formam esses nós, né, esse emaranhado aqui, que se fixam no ovo seguinte, e depois esse ovo se enrola no filamento do ovo seguinte, e do ovo seguinte, e do ovo seguinte, formando uma espécie de corrente de ovos, tá? Mas isso é específico aqui desse gênero, dessa espécie, tá? Existe uma espécie chamada de Gyrodactylus, que pertence ao gênero, né, Gyrodactylus, que é essa daqui embaixo, tá? Que possui uma característica bem interessante, que a qual ele consegue gerar dentro dele mesmo até 5 gerações. Aqui nós temos nessa imagem um exemplo, tá, da morfologia dos Gyrodactylus, e dentro dele nós podemos aqui que tem um embrião. Tá? Essa estrutura aqui é um embrião. A gente pode ver aqui o aparelho de fixação com os ganchos formados, tá? E dentro desse embrião tem outro embrião. E dentro desse outro embrião pode ter outro embrião. E dentro dele ele pode ter outro. Então ele pode gerar até 5, né? Ele pode ter até 5 gerações dentro dele. Aqui uma foto de microscopia, tá? Só mostrando o aspecto dele. E aqui nós podemos ver, ó, um embrião aqui formado dentro dele, tá? E dentro dele, dentro desse outro embrião aqui em cima, só para poder mostrar um pouquinho da morfologia, da diversidade desses ectoparasitos. Continuando aqui, né, o sítio de infecção e os seus efeitos sobre o hospedeiro, no caso das monogênias, né, eles possuem como sítio de infecção preferenciais as brânquias, tá, o tegumento e as nadadeiras, tá, mas são muito mais frequentes de serem encontrados nas brânquias e sobre o tegumento. Nós podemos ver aqui nessas duas imagens aqui, ó, que são exemplos de monogenéticos que pertencem ao grupo dos capsalídeos, que eles estão sobre a superfície do corpo, né, do peixe, tá, de seu hospedeiro. E isso aqui, dentro de um tanque de piscicultura, para o peixe, isso aqui é muito estressante, porque o peixe ele tem uma sensação de coceira, então ele acaba se esfregando na superfície, nas laterais dos tanques, na tentativa de se livrar, né, desses ectoparasitos. E essa coceira pode acabar se machucando e gerando portas abertas a infecções secundárias por fungos e bactérias. Tá? As patogenias causadas por esses organismos são geralmente danos mecânicos, tá? São danos que causam lesões, principalmente quando estão com grandes infestações, como no caso dessas duas imagens aqui. Tá? E a principal consequência deles é semelhante dos copépodes, né? Que eles podem acabar dependendo do sítio de infecção deles estejam, né, levando a infecções secundárias em seus hospedeiros. Um outro grupo de parasitas que nós temos são os trematóides genéticos, na qual eles possuem uma grande variedade de espécies, mas poucas são zoonóticas. Né? Poucas podem ser transmitidas por ser humano e ocasionar algum tipo de patologia. O corpo deles é dorsoventralmente achatado, assim como nas monogênios, tem aspecto foliáceo. O intestino deles é bifurcado, como a gente pode ver aqui nessas imagens. Olha, temos uma alça intestinal aqui e outra aqui. Aqui nesse também é a mesma coisa, o intestino bifurcado. E aqui também. Tá? Eles possuem ciclo de vida indireto, né? Possuem pelo menos 2 hospedeiros aí no seu ciclo de vida evolutivo. Tá? Eles apresentam uma ventosa oral, tá? E uma ventral, que é chamada de acetábulo. Tá? Uma ventosa oral, aqui, todos eles têm. Tá? E uma ventosa ventral, tá? Que é o acetábulo, tá? Que o tamanho dela pode ser bem variado. Em alguns pode ser maior do que a ventosa oral, em alguns ela pode ser menor do que a ventosa oral, tá? Em outras ela pode ser até do mesmo tamanho, tá? Isso vai variar muito de acordo com a espécie. E eles são hermafroditas, eles possuem tanto o aparato de reprodução feminino quanto o masculino funcionais, tá? Pegando essa espécie aqui como exemplo, tá? Só por questão de curiosidade, esse daqui é um trematóide genético bem comum de ser encontrado em pardos, né? Que aqui na região
No estado a gente conhece como vermelhas, tá? São parasitos de peixes marinhos, tá? Que são bem comuns serem encontrados nesses peixes que são destinados ao consumo, mas eles não são zoonóticos, tá? E eles apresentam uma característica da espécie, que é a presença de 9 testículos. Por exemplo, nós temos aqui 5 testículos de um lado e 4 testículos do outro, tá? Mas isso aqui é uma característica da espécie, tá? Não é uma característica de todos os trematóides genéticos. Algumas, a maioria das espécies, vai ter apenas 2 testículos funcionais, tá? Um outro grupo de trematóides que apresentam uma característica bem interessante pertence à família de Postomídeos. Os Postomídeos, eles possuem a característica de alterar o comportamento de seu hospedeiro de algumas formas para poder conseguir chegar até o seu hospedeiro definitivo. Por exemplo, dentro do seu hospedeiro intermediário, que é o peixe, né, esses parasitos, eles podem migrar para a região do globo ocular de seus hospedeiros, né, e ali eles migram para a região anterior, ou seja, para frente do globo ocular mesmo, interferindo no campo de visão do peixe. Dessa forma, quando um possível predador se aproxima do peixe, ele não esboça qualquer reação para tentar fugir do seu predador ou daquela ameaça, tá? Uma outra característica também é que quando esses parasitas eles atingem regiões, por exemplo, como o cérebro, eles podem alterar o comportamento dos seus hospedeiros, fazendo com que o peixe salte da água repetidas vezes ou fique expondo a sua região ventral, que é a região mais chamativa, né? A região mais clara do corpo, chamando a atenção do predador, que geralmente é uma ave piscívora, uma ave que se alimenta de peixes. Tá? Tudo isso é uma estratégia que o parasita tem para tentar chegar até o seu hospedeiro definitivo, tá? E completar o seu ciclo evolutivo. Um outro grupo de parasitas são os cestódeos, tá, que são bem conhecidos. Eles possuem um corpo também dorso-ventralmente achatado, semelhante a uma fita, né? Não possuem sistema digestório, uma vez que eles absorvem o tegumento absorvem os nutrientes por meio do tegumento. O sistema nervoso deles é muito simples, eles também são hermafroditas, e o corpo deles geralmente é dividido em escólex, colo e estróbilo, tá? E eles podem ter ganchos, ventosas ou bótreas, ou até mesmo uma combinação de todos esses aparatos de fixação, tá? E todos apresentam ciclo de vida indireto, apresentando pelo menos 2 hospedeiros no seu ciclo de vida. Um grupo de parasitos que chama bastante a atenção são os cestódeos da ordem dos Trypanorrhyncha, tá? Que eles possuem esse aspecto aqui, e todos possuem essas estruturas aqui na sua região posterior, que são como bulbos musculares, tá? Esses bulbos, eles possuem função hidrostática, tá? Cada um deles é ligado a uma bainha, tá? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, e essas bainhas, elas estão diretamente ligadas a tentáculos que são recobertos por espinhos, tá? Esses tentáculos, por meio da ação hidrostática desses bulbos, são projetados para o exterior do parasita, para fixá-lo na mucosa do intestino dos seus hospedeiros, tá? Cada tentáculo é revestido por inúmeros ganchos e espinhos, como esse daqui da imagem, tá? Alguns podem ter 4, 5, até 6 tipos de espinhos diferentes. E essas são características muito específicas de cada grupo, de cada gênero, de cada espécie de Trypanorrhyncha, tá? E essa imagem daqui que vocês podem ver corresponde somente ao escólex, né? Somente à região anterior do parasita, né? E ela é dividida em 3 principais partes, que é a pars botryoides, a pars vaginalis, que é essa região mais central, tá? E a pars bulbosa, tá? Que, como o nome sugere, é essa região composta pelos bulbos musculares. Os Trypanorrhyncas, eles possuem uma grande variedade de formas, tá? Mas geralmente eles possuem esse aspecto. São bem fáceis de serem identificados mediante a presença dos tentáculos internos aqui dentro deles. Eles possuem como hospedeiros uma grande variedade de peixes, tá? Como a gente pode ver aqui nessa imagem. E geralmente é bem comum da gente encontrar nos peixes cistos como esse, tá? Eles acabam formando cistos dentro do corpo dos seus hospedeiros, e dentro desses cistos a gente vai encontrar o parasita, no caso a larva, né? Que isso aqui é apenas uma larva, né? Ele ainda não está no seu estágio adulto. Então, dentro dos peixes ósseos, né, dos osteídeos, nós encontramos somente as larvas, tá? As formas adultas nós vamos encontrar dentro de peixes cartilaginosos, que são raias, tubarões e quimeras. Aqui é só para exemplificar o ciclo de vida do Trypanorrhyncha de uma forma bem geral, tá? Eles apresentam pelo menos 3 hospedeiros no seu ciclo de vida. Inicialmente é um crustáceo, né, que pode ser de vida livre. Esse crustáceo ingere a larva, né,
poracídeo que saiu do ovo, que foi expelido no ambiente. Esse microcrustáceo, ele é ingerido por um peixe ósseo, tá? E dentro daquele peixe ósseo, a larva que estava dentro do crustáceo, ela vai se desenvolver até uma larva do tipo Plerocercoide, e o objetivo dessa larva é que esse peixe, né, então o hospedeiro, o peixe ósseo, né, que pode ser uma raia, um tubarão ou uma quimera. E dentro deles, né, o parasito vai atingir a sua forma adulta, tá, dando continuidade ao seu ciclo de vida. A principal questão que envolve os trepanorrínquicas não é a zoonose. Tá? Os trepanorrínquicas, eles não são parasitas zoonóticos. Tá? Mas, em meados da década de 90, tá, a exportação de peixes aqui do Brasil para outros países ficou bem prejudicada por causa desses parasitos. Especificamente, a exportação de atum. Tá? Porque os atuns que estavam saindo daqui do Brasil para outros países, eles estavam dessa forma como a gente pode ver nessa imagem aqui. Né? Cada setinha dessa daqui mostra a presença de um parasito, tá? Desse daqui, que é o Tentacularia colifane, dentro da musculatura do peixe. Tá? E isso acaba gerando um aspecto de repugnância para o comprador, né, para o consumidor, tá? Que não quer comprar uma carne de peixe destinada para o consumo infestada de parasitas. Tá? Por mais que esses parasitas eles não sejam zoonóticos, entra a questão higiênico-sanitária, no caso dos trepanorrínquicas, né? Mas eles não são parasitas que conseguem ocasionar qualquer tipo de patologia no ser humano, por assim dizer. Uma espécie de cestódio que consegue causar problemas de saúde em seres humanos, e que é a maior espécie de cestódio que pode ser transmitida pelo consumo de peixe, é o Diphyllobothrium latum, tá, que pertence à família Diphyllobothridae. Tá? E nessa primeira imagem nós temos a foto do parasito adulto retirado de dentro de um paciente. Tá? Aqui nós temos uma imagem da região anterior do parasito, tá, mostrando aqui um sulco ventral determinado por bótrias aqui que ele possui ao redor desse sulco ventral, que é característico dessa espécie. Tá? Eles possuem um sistema reprodutor, os órgãos reprodutores centralizados em cada uma das suas proglótides aqui, que é uma característica também do parasito. E outra característica bem peculiar do parasito está em seus ovos, né, que é a presença de um opérculo na região anterior dos seus ovos, tá? E a presença de uma pequena estrutura na região posterior do ovo, tá? Que esses dois caracteres fazem com que seja uma característica muito específica de Diphyllobothrium latum. Tá? É conhecido como tênia de peixe. O homem é o hospedeiro definitivo desse parasito, tá? É transmitido pelo consumo de peixe cru, de peixe mal cozido, tá? E pode alcançar vários metros dentro do sistema digestivo do ser humano. Outro grupo de parasitos são os acampocéfalos, que também são endoparasitos, tá? Diferentemente dos parasitos que nós vimos anteriormente, eles são dioicos, tá? Eles possuem sexos separados, possuem macho e fêmea, tá? Os acantocéfalos apresentam uma estrutura anterior, aqui demarcada em vermelho nesse círculo, chamada de probóscide. Tá? A gente pode ver aqui também, ó, essa imagem aqui. Essa probóscide, ela é rodeada de espinhos, de ganchos, né, de diferentes formatos, que servem para poder se fixar na mucosa do intestino de seus hospedeiros. Tá? Os acantocéfalos, eles são parasitos de vertebrados. Tá? Eles apresentam também, pelo menos, 2 hospedeiros em seu ciclo de vida, mas eles são parasitos de vertebrados. Tá? E eles se fixam da seguinte forma no tecido de seus hospedeiros, como a gente pode ver aqui nessa imagem. O parasita está imerso na mucosa intestinal do hospedeiro, tá? E ele está fixo, ele está preso aqui pela ação dos ganchos presentes aqui na sua probóscide. Tá? Aqui nessa imagem nós temos um exemplo da espécie Serracente sagítica. Tá? A gente pode ver aqui nessas 2 setinhas, ó, aqui nós temos um testículo, aqui nós temos outro, mostrando que aqui é um indivíduo macho. Tá? E os machos, eles possuem uma estrutura, isso de todos os acantocéfalos, tá? Uma estrutura na região posterior chamada glândula de Sinente. Por que tem esse nome? Porque quando ele copula com a fêmea, né, quando o macho ele copula com a fêmea, ele secreta por meio dessa glândula uma substância que veda, que sela, né, a entrada reprodutora da fêmea, impedindo que outro macho copule com ela. Então, por isso que essa estrutura tem o nome de glândula de Sinente. Os acantocéfalos, eles são também bem variados e bem fáceis de serem reconhecidos, tá? Essa probóscide deles, localizada aqui nessa imagem, eles conseguem retrair e projetar, tá? Essa probóscide internamente, ela tem um receptáculo,
como se fosse uma bolsa para poder receber essa probóscide, tá? Quando eles não estão relaxados, essa probóscide aqui, ela é contraída, eles contraem essa probóscide quando eles não estão relaxados, tá? E esses espinhos que estão presentes na probóscide, né, como a gente pode ver aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nessa espécie aqui, nós temos 5 tipos de espinhos diferentes, e eles são de importância taxonômica fundamental para se tentar chegar até a espécie, né? Em muitos casos, nós encontramos acanthocephalus assim, né, com a probóscide armazenada, né, invertida, por assim dizer, né? E nesse caso aqui torna-se impossível a identificação porque a probóscide ela necessita estar assim, né? No caso, externalizada, para que a gente possa visualizar os tipos de espinhos. Um grupo bem conhecido de parasitas e que também afeta os peixes, né, são os nematóides, né, que também são parasitas dioicos, possuem tanto macho quanto fêmea, possuem também uma grande variedade de espécies, tá? Tem centenas de inúmeros gêneros, tá? Aqui, eles possuem uma característica muito particular chamada de esôfago, tá? Que eles possuem um sistema digestivo, tá? Esses parasitas, né? Destacado aqui pela seta de azul, nós temos o esôfago, e aqui, destacado pela seta vermelha, nós temos o anel nervoso, tá? Que simboliza e que determina o sistema nervoso desses parasitas, tá? Uma coisa bem interessante nos nematóides é que, para tentar chegar, como a gente está tratando de parasitologia, né, para tentar chegar até a espécie, a gente não consegue identificar somente olhando a fêmea. A fêmea a gente consegue identificar no máximo até gênero, mas para tentar chegar-se até a espécie, geralmente a gente necessita do macho adulto. Por quê? Né? Porque o macho ele apresenta essas papilas aqui, ó, na região da cauda, tá? E essas papilas aqui, a distribuição dessas papilas ao longo da cauda do macho, são de caráter taxonômico. Então, muitas vezes a gente não consegue identificar uma espécie de nematóide porque a gente acaba se encontrando somente as fêmeas, tá? Sendo necessário que a gente encontre, né, preferencialmente também o macho, né, para poder ver esse padrão das papilas e também para tentar ver essa estrutura aqui, ó, dentro deles, que é chamada de espículo, tá? Que é uma peça acessória para a reprodução desses parasitos, tá? Dentro dos nematóides, nós temos um grupo específico, né, ou melhor, nós temos 2 grupos específicos de nematóides que pertencem às famílias Anisactidae e Rhaphidasporidae, né, que são parasitos que não possuem especificidade em relação ao seu hospedeiro, possuindo uma grande variedade de hospedeiros intermediários e definitivos. Né. Entre os intermediários nós temos, por exemplo, crustáceos, nós temos moluscos, nós temos peixes, e eles podem ser transmitidos de crustáceos para moluscos, de moluscos para peixes, de peixes para moluscos, por meio da cadeia trófica, tá? Esses atuam como hospedeiros intermediários, e aqui nós temos os hospedeiros definitivos, que são mamíferos aquáticos, né, geralmente, e aves piscívoras, né? São organismos mamíferos e aves que se alimentam de peixes, tá? Dentro do trato digestivo desses organismos aqui, esses parasitos eles vão atingir a fase adulta, tá? Nos crustáceos, moluscos e peixes, o que nós encontramos são apenas larvas, tá? Mas as formas adultas a gente vai encontrar somente no sistema gastrointestinal de mamíferos aquáticos e de aves piscícolas. O principal problema, quando a gente fala dos anisaquídeos, é porque existem muitas espécies de peixes que são destinadas para o consumo do ser humano, tá? No caso, quando o peixe ele é pescado, tá, e ele morre, essas larvas que podem estar dentro do peixe, elas realizam um comportamento de migração para a musculatura e lá elas se insistam. Tá? E quando elas se insistam, elas aguardam a transmissão via cadeia trófica para um próximo hospedeiro. Tá? E quando vem a ser o ser humano, né, quando o ser humano come a carne do peixe contaminada com essas larvas, ele adquire um quadro denominado de anisaquidose. Tá? E a anisaquidose ela está diretamente relacionada a 4 grupos de anisaquídeos, ou melhor, a 4 grupos de nematóides, né, que são os gêneros Anisactis, Pseudoterranova e Contraceptum, que representam a família Anisactidae, e o gênero Sterotilácea, tá? Que pertencia à mesma família desses outros 3, mas depois ele foi transferido para a família Rhaphidasporidae. Os anisaquídeos, pessoal, eles são uma fonte de preocupação porque eles causam sintomas, tá, bem sem especificidade no paciente, tá? Geralmente existem alguns medicamentos que podem ser utilizados para poder tentar matar o parasito, né, quando ele acomete o ser humano, mas geralmente
os casos que abordam na literatura, o parasito geralmente ele foi retirado com fórceps, tá, de dentro de seus pacientes. Geralmente, o parasito ele não reconhece o ser humano como parte de seu ciclo biológico, e o parasito, a larva, né, no caso, ela começa a migrar dentro do tecido do ser humano. Né, e nessa migração que a larva vai fazendo, ela vai gerando vários danos aos tecidos internos daquele hospedeiro, fazendo com que ele sinta dores, náuseas, desconfortos, entre outros sintomas. Tá? Para nós que trabalhamos dentro da ictioparasitologia, é muito importante que a gente tenha um documento, que é um formulário de dados para cada tipo de hospedeiro. Tá? Nesse formulário, nós temos algumas informações importantes que necessitamos ter, né, como o nome da espécie de peixe, o local de coleta, data da necrópsia, medidas, perdão, medidas daquele peixe, como, por exemplo, o comprimento, o peso, tá? Se o sexo daquele peixe, se é um adulto, se é um juvenil, e um espaço reservado nesse formulário para anotar anotações, né, dos parasitas que nós encontramos, né? Superfície do corpo, olhos, narinas, a gente anota aqui nesses sítios de infecção, né, os tipos de parasitas que nós encontramos e quantos encontramos, né, porque isso é muito importante para algumas análises que são ecológicas, que são feitas na análise de parasitas de peixes. E como é que a gente faz, né, a análise parasitológica desses peixes? Primeiro, a gente adquire o peixe, né, geralmente ele pode ser um peixe destinado numa feira, num ponto de venda, normal mesmo, né, preferencialmente que o peixe não esteja eviscerado, tá, que o peixe esteja inteiro, com as vísceras, tá? A gente leva o peixe para o laboratório. Antes de abrir, a gente identifica a espécie daquele peixe, tá? É importante a gente saber que espécie é. Posteriormente, identificada a espécie, a gente pesa, a gente vê o comprimento do peixe, a gente vê o comprimento padrão, o comprimento total daquele peixe, faz todas as anotações cabíveis com relação àquele peixe, àquele hospedeiro, e posteriormente a gente realiza a necrópsia, né? A gente abre o peixe na região ventral, né, fazendo uma incisão aqui longitudinal, a gente expõe a cavidade visceral e depois a gente retira os órgãos do peixe, inclusive as brânquias, tá? E separa eles dessa forma em placas de pedra, tá? A gente pode colocar aqui, para que não haja ressecamento, né, da amostra, a gente acaba colocando solução salina ou até mesmo água, né, para poder prolongar aqui a preservação desses órgãos. E posteriormente a gente analisa isso em um espelho-microscópio, né, que é uma lupa. Esse procedimento de análise parasitológica está de acordo com Eires e colaboradores de 2006. Tá? Mas antes da gente começar a analisar, né, quando a gente vai começando a encontrar os parasitos, depois que a gente realiza a coleta dos parasitos, a gente precisa prepará-los. Né, e a gente precisa de alguns equipamentos e alguns passos que são fundamentais para poder promover a identificação correta dos parasitas. Né? Geralmente é equipamento comum mesmo do laboratório, microscópio, pinça, lupa, lâmina, lamínula, alguns reagentes, placas de pedra e álcool, né, para poder promover a montagem da lâmina desses parasitos. Por que isso? Porque cada grupo de parasito possui uma montagem de lâmina muito específica. Tá? Os nematóides, por exemplo, a gente não pode somente pegar o nematóide, a partir do momento que ele encontra, e colocar ele numa lâmina. Não, o nematóide ele possui uma cutícula protetora, né, para proteger ele da ação dos ácidos do estomacal e do hospedeiro. Né? Então, aquela cutícula dali, ela precisa estar completamente estirada, ela precisa estar lisa, né, com o mínimo de rugosidades possíveis. E quando o nematóide ele está vivo, quando a gente encontra um nematóide vivo, geralmente nas necrópsias, ele fica se mexendo, né, ele está ali vivo, fica se mexendo e fica favorecendo ele fica contornando, ele fica algumas contorções, né, na cutícula, por assim dizer. Né? Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente precisa esticar esses nematóides, sacrificá-los, né, porque eles estão vivos. A gente sacrifica eles, geralmente, em fogo, tá? Ou numa superfície previamente aquecida. Né? A gente pega uma placa aquecedora, coloca o nematóide vivo em água ali, naquela placa aquecedora, deixa ali alguns segundos, e quando o nematóide morre, ele morre dessa forma aqui, como está nessas setas vermelhas, tá? Ele morre assim, esticado, né? E assim, quando ele morre assim, uma vez que ele morre assim, a gente fixa ele no formol, para que ele fique dessa forma, tá? Por quê? Porque o nematóide dessa forma, a cutícula dele vai estar completamente esticada, com a menor quantidade de imperfeições possíveis, facilitando mais ainda que a gente veja as estruturas internas daquele parasita, tá? Posteriormente, a gente coloca ele num líquido clarificador, que pode ser lactofenol ou glicerina,
tá? E monta ele em uma lâmina temporária, para que a gente possa visualizar as estruturas e os órgãos internos daquele nematóide. Alguns grupos de parasitas, como platelmintos, envolvendo os trematóides genéticos e os cestódios, a gente realiza a preparação com base na compressão de lâminas. Inicialmente, a gente comprime os parasitas entre duas lâminas e coloca eles dentro de uma substância feita com base de formol, tá? Para que eles fiquem naquela compressão, permaneçam comprimidos daquela forma. Posteriormente, a gente imerge eles num corante, tá? E depois a gente passa ele em uma bateria de álcoois, tá? Que a gente chama de série alcoólica. Para quê? Para promover a desidratação daquele material, tá? Para retirar o excesso de água que tem naquele material, naquele parasita, e também para remover o excesso de corante, né? Que quando o parasita está com muito corante, né, isso pode acabar interferindo na visualização das estruturas internas, tá? E a gente não quer isso, a gente retira o excesso do corante, tá? E posteriormente, ao final do processo, a gente monta uma lâmina com bálsamo do Canadá, tá? Ficando dessa forma aqui, tá? Uma lâmina normal, comum, de laboratório. Parasitos, como os crustáceos, né, que eu falei logo lá no início da nossa palestra, tá? Eles são muito duros, tá? Eles são parasitas duros porque eles apresentam um exoesqueleto quitinoso, então existe uma grande probabilidade de quebrar a lâmina, né, se for tentar fazer uma compressão, né? Então, o que a gente faz é dissecar o parasita, o ectoparasita, né, o crustáceo. Geralmente a gente tira os apêndices, que são importantes taxonomicamente, como as antenas, algumas patas, e clarificamos esses apêndices em KOH, que é uma base forte, uma base cáustica, tá? Ou ácido lático. Tá? E montamos esses apêndices em lâminas temporárias com Royer ou Ray US, tá? Para poder analisar no microscópio e ver as partes, as estruturas taxonômicas. Como eu falei no início da palestra, nem todo crustáceo ectoparasita é grande. Existem aqueles que são bem pequenininhos e é possível montá-los diretamente numa lâmina sem a necessidade de cuidados especiais, como, por exemplo, a dissecação. Tá? Copépodes que pertencem, por exemplo, à família Ratiochidae, eles são muito pequenos, então eles podem ser montados diretamente numa lâmina. Parasitas que pertencem ao gênero Cibícola também podem. Então, isso depende de cada grupo de parasitas e também do tamanho do parasita. A fixação e a coloração, no caso a clarificação e a montagem de lâminas parasitas, a gente segue os procedimentos estabelecidos por Igas e colaboradores em 2006 e também por Amato e Amato em 2010. Tá? E para a realização da taxonomia, da descrição dos parasitas em laboratório, primeiramente, a gente monta as lâminas, tá? Posteriormente, a gente leva as lâminas no microscópio e faz um desenho esquemático dos parasitas para poder facilitar a identificação. Tá? Que a gente trabalha muito com a parte da taxonomia do parasitos. Tá? E as ilustrações, elas contribuem muito para essa parte desses estudos. Tá? E uma vez que a gente identifica as espécies, a gente calcula alguns índices, alguns descritores ecológicos, como intensidade, prevalência e abundância média, de acordo com Bush e colaboradores. E todos aqueles dados, né, que a gente coleta dos hospedeiros, né, e também dos parasitas, servem para que a gente faça alguns índices ecológicos e aplique algumas análises estatísticas, né, como verificar a frequência de dominância, né, qual foi a espécie de parasita que foi mais dominante, qual foi as espécies de parasitas que apresentaram dominância compartilhada, dominância relativa média. A depender do tipo de teste que a gente vai realizar, a gente pode realizar alguns testes envolvendo a intensidade de parasitas, a abundância de parasitas e correlacionando com dados biométricos do hospedeiro, como comprimento e peso. A gente pode correlacionar isso também com alguns aspectos biológicos do peixe, como, por exemplo, o sexo do hospedeiro, né? Macho, fêmea. Qual desses dois é mais parasitado? Os machos, eles são mais parasitados que as fêmeas ou vice-versa? A gente pode fazer vários tipos de testes estatísticos com relação a isso. Bom, gente, gostaria de agradecer a comissão pelo convite de estar aqui partilhando com vocês um pouco do meu conhecimento sobre a ictioparasitologia, né, e deixo aqui com vocês meu contato de e-mail, caso alguém queira entrar em contato, né. Aqui, como eu falei no início, eu também sou ilustrador científico, né, eu faço encomendas de ilustração científica, então, caso alguém queira entrar em contato também, está aqui no Instagram, também é pessoal e profissional, tá, e agradeço novamente pela atenção de todos, tá, obrigado.